Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um tema super importante, a menopausa. A ideia aqui é desmistificar esse assunto, sabe? Porque longe de ser um fim, é uma transição natural e muito poderosa. A gente vai entender juntos cada etapa dessa jornada, com clareza e sem mistério. Bom, e para organizar a nossa conversa, aqui está o nosso roteiro. A gente vai começar diferenciando o climatério de menopausa, depois vamos entender a parte hormonal, falar dos sintomas e riscos, das opções de terapia e, por fim, colocar na balança os benefícios e os riscos. É um passo a passo para a gente construir um entendimento bem completo. Então vamos lá. Para começar, uma coisa que parece básica, mas que faz toda a diferença. Esclarecer dois termos que muita gente confunde, usa como se fosse a mesma coisa, mas não são. Entender isso é o nosso ponto de partida fundamental aqui. Olha só que interessante, o climatério é o processo todo, sabe? É a fase inteira de transição que pode levar anos, com todas as mudanças que vêm junto. Já a menopausa, essa é um evento específico, é a data da última menstruação, um marco que a gente só confirma depois que se passaram 12 meses seguidos sem menstruar. Pensa assim, o climatério é a viagem, a menopausa é um ponto específico no mapa dessa viagem. Ok, agora que a gente já sabe a diferença, vamos mergulhar um pouco mais fundo. A gente vai entender o porquê de tudo isso acontecer. A resposta, como quase sempre, está na biologia, numa cascata de mudanças hormonais que basicamente redefinem o funcionamento do corpo. Funciona mais ou menos assim em 3 passos. Primeiro, com o passar do tempo, a reserva de óvulos nos ovários vai diminuindo. É natural. Aí, o corpo, percebendo isso, tenta compensar. O cérebro libera mais de um hormônio chamado FSH para tentar, sabe, dar um empurrãozinho nos ovários. Só que chega uma hora que não adianta mais, os ovários não conseguem mais responder. E o resultado final? A produção de estrogênio cai drasticamente. E é essa queda que está por trás da maioria das mudanças que a gente vai conversar. E o legal é que essa mudança toda não é algo invisível, não. Dá para medir. É por isso que um exame de sangue pode ajudar no diagnóstico. Se o resultado mostra o FSH lá em cima e o estrogênio lá embaixo, é o sinal claro de que essa transição está acontecendo. Beleza, então o estrogênio caiu. E agora? Bom, agora o corpo responde. É sobre isso que a gente vai falar. Como é que essas mudanças hormonais que acontecem por dentro se manifestam do lado de fora, no dia a dia, através dos sintomas e até de novas questões de saúde para ficar de olho. Então vamos lá, os mais famosos, né, os fogachos, aquelas ondas de calor, talvez o sintoma mais conhecido de todos. Mas não é só isso. A falta de estrogênio também causa a chamada atrofia urogenital, que pode gerar ressecamento, desconforto e tem uma coisa mais silenciosa que a gente não sente no dia a dia. O risco cardiovascular aumenta. Sabe por quê? Porque o estrogênio funciona como um protetor do coração e dos vasos sanguíneos. Certo. Calor, questões urogenitais, coração. Mas e a saúde dos ossos? Onde ela entra nessa história? Essa é uma pergunta super importante, porque essa é uma das áreas que mais sente o impacto dessa transição toda. É que o estrogênio é simplesmente vital para manter nossos ossos fortes e densos. Sem ele, a perda de massa óssea acelera, e muito. Isso faz da menopausa um fator de risco chave para a osteoporose. É por isso que exames como a densitometria óssea se tornam tão importantes, sabe? Para rastrear e, claro, prevenir fraturas no futuro. Ok, a gente já entendeu o processo, já entendeu os impactos, agora vamos virar a chave e falar sobre as estratégias para lidar com tudo isso. E a mais conhecida, a mais discutida, sem dúvida, é a terapia de reposição hormonal, a famosa TRH. Mas olha, a TH não é uma receita de bolo igual para todo mundo. A abordagem muda dependendo de um fator principal: ter ou não o útero. Para quem tem útero, a terapia precisa combinar estrogênio com progesterona. Por quê? Porque a progesterona age como uma protetora do endométrio, que é o revestimento do útero, evitando que ele cresça demais. Já para quem não tem útero, esse risco não existe. Então a terapia pode ser só com estrogênio. E além dessa terapia mais geral, que a gente chama de sistêmica, existem outras opções bem mais específicas. A tibolona, por exemplo, é um hormônio sintético que tem uns efeitos, digamos, mistos. Tem também o estrogênio de uso local, aplicado diretamente na vagina, que é ótimo para tratar a atrofia urogenital sem que o corpo absorva muito do hormônio. E em casos bem específicos, pode-se indicar até a terapia com androgênios. Agora a gente chega na parte final e talvez a mais crucial de todas, a hora de colocar as coisas na balança, pesar os benefícios, que são muitos, contra os riscos conhecidos da TRH.
É essa análise que permite uma decisão bem informada, bem consciente. E olha só essa balança em ação. De um lado, os benefícios são muito claros, né? Uma proteção fortíssima contra a osteoporose, uma redução de risco bem considerável para câncer de cólon e melhoras visíveis na pele e na saúde urogenital. Do outro lado, o principal risco que sempre se fala é o de câncer de endométrio. Mas, como a gente acabou de ver, esse risco é controlado justamente com o uso da progesterona junto com o estrogênio. E falando especificamente da proteção dos ossos, o efeito é impressionante e vai aumentando com o tempo. Dá uma olhada nesse gráfico. Nos primeiros 5 anos de terapia, o risco de fraturas já cai em 25%. Se a terapia passa de 10 anos, essa redução salta para 60%. É um benefício muito poderoso que só se fortalece com o passar do tempo. Mas é super importante deixar claro uma coisa: a TRH não é o único caminho, tá? Existem várias outras opções não hormonais. Desde mudanças no estilo de vida, fitoterápicos, até medicamentos específicos para controlar os fogachos, por exemplo. Ou seja, existem alternativas para quem não pode ou simplesmente prefere não fazer uso de hormônios. Essa frase aqui, para mim, resume tudo de uma forma perfeita. Ela mostra o poder do que a gente chama de medicina personalizada. Ou seja, não existe uma solução única que serve para todo mundo. A questão é, com a seleção correta da pessoa, a escolha do melhor tratamento, o acompanhamento adequado e, principalmente, começando na hora certa, a tal janela de oportunidade, que é logo no início da menopausa, os benefícios acabam, sim, prevalecendo sobre os riscos. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? E se a gente conseguisse ressignificar a menopausa, deixar de enxergar como um fim, um declínio, e passar a ver como o início de um novo capítulo? Um capítulo de gestão mais ativa da própria saúde, um convite, na verdade, para se cuidar ainda mais, agora com todo o conhecimento para navegar essa fase e principalmente para prosperar nos anos que vêm pela frente.